pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou comentar com vocês língua portuguesa da banca Fundatec, pensando em você que vai fazer o concurso para o Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. A hora é de intensificar a preparação, pessoal, reforçando aqueles conhecimentos que ainda trazem alguma dúvida para vocês. E a nossa expectativa é que com essa videoaula, essa tarefa fique mais fácil e você fique mais perto da sua sonhada vaga, ok? Então vamos começar aí com a leitura do texto e partir para cima das questões, certo? Olho comigo aí na telinha, pessoal. Vamos lá, então, nós temos aí esse texto que vai servir de base para as questões de 1 a 10. O texto é intitulado A Ação Humana e as Enchentes. A interferência humana sobre os cursos d'água, provocando enchentes e inundações, ocorre das mais diversas formas. Em casos extremos, porém menos comuns, tais situações podem estar relacionadas com rompimentos de diques e barragens, o que pode causar sérios danos à sociedade. Quase sempre, entretanto, essa questão está ligada ao uso do espaço urbano. Um problema que parece não ter uma solução rápida é o elevado índice de poluição, causado tanto pela ausência de consciência por parte da população, quanto por mais sistemas ineficientes de coleta de lixo ou de distribuição de lixeiras pela cidade. Além do mais, problemas causados pela poluição gerada por empresas e outros órgãos. Com isso, ocorre o entupimento dos bueiros que seriam responsáveis por conter parte da água que eleva o nível dos rios. Além do mais, o lixo gerado é levado pelas enxurradas e contribui ainda mais para elevar o volume das águas. Outra questão é a ocupação irregular ou desordenada do espaço geográfico. Algumas áreas correspondem ao leito maior de um rio que, esporadicamente, inunda. Com a ocupação irregular dessas áreas, muitas vezes causadas pela ausência de planejamento adequado, as pessoas estão sujeitas à ocorrência de inundações. Além disso, a remoção da vegetação que compõe o entorno do rio pode intensificar o processo, pois ela teria a função de reter parte dos sedimentos que vão para o leito e aumentam o nível das águas. Apesar de todos os problemas mencionados, a causa considerada principal para as enchentes é, sem dúvida, a impermeabilização do solo. Com a pavimentação das ruas e a cimentação de quintais e calçadas, a maior parte da água que deveria infiltrar no solo escorre na superfície, provocando o aumento das enxurradas e a elevação dos rios. Além disso, a impermeabilização contribui para a elevação da velocidade desse escoamento, provocando erosões e causando outros tipos de desastres ambientais urbanos. Hoje, inúmeras medidas de combate às enchentes. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, contratou em outubro de 2013 alguns olheiros, que são funcionários encarregados de detectar o início das inundações em áreas de risco. Eles teriam a função de minimizar os efeitos da inundação relâmpago, aquela que ocorre em um curtíssimo período de tempo. Outras ações envolvem a construção de barragens e o desassoreamento do leito dos rios, em que todos os sedimentos existentes nos fundos dos cursos d'água são removidos, aumentando a sua profundidade. Todas essas medidas, no entanto, são paliativas, ou seja, são apenas para minimizar ou combater uma situação já existente. A melhor forma de lidar com esse problema, na verdade, é realizar uma devida prevenção através da construção de sistemas eficientes de drenagem, da desocupação de áreas de risco, da criação de reservas florestais nas margens dos rios, da diminuição dos índices de poluição e de geração de lixo, além de um planejamento urbano mais consistente. Então, da leitura do texto, nós temos aí já a questão de número 1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas tracejadas nas linhas 3, 4 e 7. Então, nós temos lá a linha 3, eu tenho aqui, o que pode causar sérios danos a, com acento indicativo de crase, sociedade. Por quê?
porque quem causa dano a, e sociedade é uma palavra feminina que exige o artigo a. A preposição com a artigo dá o a com acento indicativo de crase, ok? Então, aqui eu tenho o a, ok? Vai remontar aqui para a opção A ou para a opção C. Depois, eu vou ter na linha 4, quase sempre, entretanto, essa questão está ligada ao mau uso do espaço, mal com U, porque é o contrário de bom. O truquezinho clássico aqui, pessoal, é colocar a palavra bom ou a palavra bem. Quando encaixa a palavra bom, usa-se mal com U. Quando encaixa a palavra bem, usa-se o mal com L. Como eu não posso falar está ligado ao bem uso, mas sim ao bom uso, vai entrar o mal com U. E isso me joga a resposta aqui para o item A. Vamos confirmar o uso do A do verbo haver? É só ir lá na linha 7. Além do mais, há problemas. Existem problemas, ok? Então, o A do verbo haver encaixa aqui perfeitamente. Então, na questão 1, letra A, a resposta. Na questão de número 2, assinale a alternativa que não pode preencher corretamente a lacuna pontilhada na linha 24. Agora, gente, observe que aqui não preenche. Cuidado aqui, ok? Então, vamos lá na linha 24, eu tenho aqui, hoje, eu posso colocar o existem? Sim, porque até o que vem depois está no plural, olha lá. Inúmeras medidas, então existem encaixaria. Posso usar o A do verbo haver? Claro, tem o mesmo sentido, só que vai ficar no singular por se tratar de um verbo impessoal. Se conhecem, eu posso botar aqui hoje, se conhecem em inúmeras medidas, correto também. O se conhecem vai concordar com o sujeito plural que vem depois, porque trata-se de um verbo transitivo direto seguido da partícula se. No item D, na letra D, eu tenho devem haver, que está errado, pessoal. Se o haver é impessoal, também a locução fica impessoal. Também o verbo auxiliar que o acompanha fica impessoal. Só seria correto se fosse deve haver no singular. Então aqui está errado. Okay? O devem haver não pode entrar aqui. Só entraria o deve haver. Certo? Então, na 2, resposta item D. Para a questão de número 3, temos, segundo o texto, todos os fatores a seguir estão relacionados à ocorrência das enchentes, menos um. Qual foi o único que não foi citado no texto aí, gente? O único que não foi citado é o do item C, desequilíbrios climáticos. Ok? É citado no texto índice de poluição, sistema ineficiente de coleta, ocupação irregular de áreas e a pavimentação das ruas, ok? Mas desequilíbrio climático não é citado no texto, certo? Claro que ele é um fator que contribui para as enchentes, mas não está presente no texto, por isso item C, resposta. Na 4, nós temos lá, considere as seguintes afirmativas. Segundo o texto, o homem, por suas ações, é o responsável pela maioria das causas da enchente? Sim, todas aquelas causas lá são humanas. Pavimentação, coleta ineficiente, tudo isso, então, é humano. Então, a 1 verdadeira. Na 2, o texto não faz nenhuma referência ao Brasil. Portanto, os problemas referidos não dizem respeito ao brasileiro. Claro que faz referência, cita inclusive a cidade de Belo Horizonte, que até onde eu sei, fica no Brasil, ok? Então, essa afirmação 2 aqui, errada. Na 3, o texto transmite a ideia, com relação às enchentes, de que prevenir é melhor do que remediar. O último parágrafo do texto fala expressamente em prevenção, então é correto. 1 e 3 correto, resposta item D na 4. Na 5, nós temos, no período a seguir, retirado do texto, se o termo da vegetação for substituído por das árvores, quantas outras palavras também deveriam ser modificadas
para que houvesse concordância. Ora, vamos lá, pessoal. Se a minha frase fosse, além disso, a remoção das árvores que compõem, é a primeira mudança, o entorno do rio, pode intensificar o processo, pois elas, ou seja, as árvores, teriam a função, as árvores, teriam a função de reter parte dos sedimentos que vão para o leito do rio e aumentam o nível das águas. Ora, então eu tenho 3 mudanças, vai aqui para o item B. Esse pode intensificar aqui, galera, cuidado, ele não concorda com da vegetação, ele concorda com remoção. E remoção não sofre alteração caso eu troque a expressão da vegetação por das árvores. Então, as mudanças são apenas aqui no compõe, no ela e no teria. Portanto, resposta da 5, letra B. Na 6, o termo entretanto expressa ideia de oposição ou adversidade. Assinale a alternativa em que aparece um termo de mesmo sentido. Ora, pessoal, vamos tornar a dizer que o estudo da semântica das conjunções é muito importante. Pode ser cobrado de várias formas e eu arriscaria dizer que vai cair na prova do IGP, certo? Então, para responder a questão 6, gente, é só saber que, entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa, tanto quanto é a expressão porém. Logo, resposta letra E. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, todas são adversativas, portanto, a resposta item E. O como aqui é causal, o E aqui é aditivo, o por isso é explicativo, o ou é alternativo, o único que é adversativo, como é o entretanto, é o porém, logo letra E. Na questão de número 7, uma questão rara, tá, pessoal? Uma questão de fonética e fonologia, que não é um assunto muito cobrado em concurso, não, mas a IGP, a Fundatec, perdão, criou essa questão aqui nessa prova. Então, vamos lá, temos que resolver, Assinale a alternativa em que todas as palavras retiradas do texto têm o mesmo número de letras e fonemas. Isso vai ocorrer no item B. Se eu for contar, por exemplo, as letras de problema, eu tenho 3, 6, 8 letras, 8 fonemas. A mesma coisa em sociedade, em que eu tenho 3, 6, 9 letras, 9 fonemas. Em extremos, eu tenho 2, 4, 6, 8 letras e 8 fonemas. Uma maneira interessante de eu responder essa questão é verificar a presença de dígrafos. Repare que onde eu tenho dígrafo, como indique, ou barragem, ou até mesmo o dígrafo vocálico aqui no EM, quando eu tenho dígrafo, eu tenho mais letras que fonemas, porque os dígrafos, eles são aquelas situações em que eu uso 2 letras para representar um mesmo fonema. Então, onde eu tenho dígrafo, essa correspondência entre letra e fonema não vai existir, ok? Por isso que é enxurrada aqui com RR não pode, Aqui o dígrafo vocálico em ambiente, ok? Outra maneira também é quando eu tenho a letra H. O H, ele não representa nenhum som. Então, quando eu tenho o H, eu tenho mais letras que fonemas, que ocorre aqui, com o humanas, no caso. Certo? Então, essa é a melhor maneira de ver, e onde eu não tenho nenhum caso nem outro, no item B. Caso você tenha alguma dúvida em fonética e fonologia, nós temos videoaulas sobre esse assunto disponíveis aqui no nosso canal, pessoal. Basta você lá assistir e vai ter um bom material lá para aprender um pouquinho mais sobre fonética e fonologia. Em caso de dúvida, poste aqui a sua dúvida no canal, que tão rápido quanto pudermos, vamos responder para vocês. Certo? Então, questão 7, resposta item B. Na questão 8, eu tenho, considere as seguintes afirmativas sobre a estrutura, sobre a pontuação e a estrutura do texto.
Ok? Então vamos lá. O emprego das vírgulas que separam em casos extremos, com isso e esporadicamente, justifica-se pela mesma regra? Correto. Em todos os três casos, a vírgula está isolando um adjunto adverbial deslocado, ou para o início da sentença, como é o caso do em casos extremos e o com isso, ou quando ele está colocado no meio da sentença, como é o caso do esporadicamente. Então, correto. Na linha 12, os dois pontos poderiam ser substituídos por vírgula seguida depois, mantendo a correção e o sentido do texto. Vamos lá na linha 12 conferir isso. Nós temos aqui, ó, outra questão é a ocupação irregular ou desordenada do espaço geográfico, vírgula, pois algumas áreas ficaria corretíssimo, ok? Então, é correto aqui também o 2. No 3, se o segmento, apesar de todos os problemas mencionados, fosse deslocado para após enchentes, ficaria entre vírgulas, com inicial minúscula, e manteria o sentido e a correção do texto correto, gente. Eu estaria apenas deslocando o adjunto adverbial do início para o meio da sentença, ok? Então, todas são corretas. Resposta item E. Na 9, assinale a alternativa em que as palavras não são acentuadas graficamente pela mesma razão que se acentua interferência e rápida. Ora, interferência e rápido são acentuados por ser, primeiro, paroxítona terminada em ditongo e a outra proparoxítona. Onde isso não vai acontecer? No item D, onde através ele é acentuado por ser uma oxítona terminada em ES e nível é acentuado por ser paroxítono, mas é uma paroxítona terminada em EL, ok? E ainda assim não respeitaria o respectivamente, porque aqui deveria ser uma proparoxítona, para ficar respectiva como está no comando da questão, certo? Então, na questão 9, a resposta D. A acentuação é um assunto muito importante, pessoal. Não deixem de estudar isso com mais detalhes e não deixem também de assistir as videoaulas sobre a acentuação que temos aqui no nosso canal. Temos certeza que vai ajudar bastante vocês nesse ponto que vai cair. Podem observar que todas as provas Fundatec que nós comentamos, aparece pelo menos uma questão de acentuação. E na questão número 10, nós temos o sentido de consistente no texto assemelha-se a qual dos seguintes casos? Ora, na linha 36, a palavra consistente, né? Temos lá, além de um planejamento urbano mais consistente, ou seja, mais fundamentado, mais correto, ok? Isso vai estar condizente com o que é dito no item D, ok? Não é consistente no sentido de textura, como é aqui na letra A, nem consistente no sentido de tonificação, como é aqui no item B, também não é no sentido de resistente, como está aqui no item C, e não é também como no sentido de farto, né? Com muita variedade, como está aqui no item E, ok? Então, a resposta fica da questão 10 no item D. Para que a gente possa continuar produzindo materiais como esse, pessoal, gratuitos, acessíveis e de boa qualidade, a gente precisa de apoio. Isso porque recursos são exigidos em equipamentos, em pessoal, em locais, enfim, uma série de coisas. Então, se você gostou da nossa aula, não deixe de dar o seu apoio, a sua contribuição, visitando esse canal. Lá você vai poder fazer a sua contribuição, que seja ela qual for, vai ser muito bem-vinda para o nosso projeto. Se você gostou dessa videoaula, pessoal, você também pode compartilhar, comentar e dar a sua curtida aqui no nosso canal. A divulgação do nosso trabalho é muito importante para o sucesso da nossa empreitada. Se alguma dúvida ainda ficou pendente em vocês sobre língua portuguesa, não deixe de comentar
deixar a sua dúvida aqui no nosso canal. Vamos ter todo o prazer do mundo em respondê-las, certo? Faça a sua inscrição aqui para ficar sabendo das nossas atualizações e saiba que daqui até o dia da prova vamos estar postando regularmente mais e mais questões comentadas para você. Ok, pessoal? Então, eu encontro vocês aqui na próxima videoaula. Um abração e até lá!